por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão visita seus lares, divulgando Bíblia e Evangelho sem algemas. Percebam algo significativo e surpreendente. Todos os profetas que anunciaram deuses, os imaginaram gigantes, enormes e invencíveis. O próprio Jeová foi apelidado Deus dos exércitos. Jesus, ao contrário de todos, apontou o Senhor como Pai amantíssimo. A diferença é flagrante. A figura do pai será sempre a figura do amigo que deseja compartilhar alegria com seus filhos. Que todos sejam amparados pelo Pai maior e sejam felizes. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: disciplina alavancará sucesso. Arnold Schwarzenegger. Não passava de adolescente magricela quando começou a se dedicar à halterofilia. Treinava em ginásio de bairro 3 vezes por semana e dedicava várias horas diárias para exercícios em casa. Schwarzenegger sabia que para atingir o pódio teria que se exercitar de maneira constante, sem esmorecer. Tendo escolhido alguém do sexo masculino, de imediato nós buscamos representante feminina, igualmente digna de exemplificar. Mulher e homem cultivam um idêntico sonho de sucesso. Quando terminou o curso secundário, quando Lisa Reich percebeu que suas notas eram precárias em termos de universidade, quando Lisa reagiu diante da reconhecida desvantagem e foi buscar forças nos exemplos dos seus antepassados. Seu avô trabalhara em 3 empregos para manter a família. O segundo nono, apesar de muito pobre, conseguiu diploma universitário. A saga dos antepassados elevou o ânimo da moça e ela ingressou na Universidade de Denver com distinção, com apenas 15 anos. Não existem empecilhos para aqueles que perseveram. Aos 41 anos, quando Lisa foi a primeira mulher, a mais jovem e também a primeira negra a ocupar o cargo de reitora de universidade, vejam só. Quando Lisa Reich e Schwarzenegger, embora casos diferentes entre si, se originam da mesma fonte. Na raiz, eles são alavancados pela mesma força, a disciplina. Arnold Schwarzenegger explicou o segredo numa entrevista. Ele divulgou sua receita para alcance de sucesso e de vitórias. Trabalho duro, disciplina e pensamento positivo.
Não importa o que você pretenda realizar, a panaceia milagrosa de sustentação é sempre a mesma. As coisas boas, meus amigos, não despencam do céu como chuvas de verão. A motivação será sempre decisiva para quem deseja êxito. Sim, dirá alguém. Mas não esqueça, Getúlio, que existe algo chamado talento, que pode custar bem menos esforço. A eficácia do talento é inegável, amigo. Mas sem esforço, disciplina e pensamento positivo, ele poderá minguar em termos de resultados. O psicólogo John Anderson, a propósito, afirma o seguinte: em meu trabalho de acompanhamento de atletas, executivos, artistas e jovens, aprendi que o êxito não se consegue tão somente pelo talento. Existem parcelas ponderáveis daqueles que se dedicam de corpo e alma aos empreendimentos e se surpreenderão pelos resultados. Todos conhecem a história da corrida entre tartaruga e coelho. Desprezadas as proporções, o desfecho da competição poderá até mesmo se tornar chocante. Recordem que o coelho facilitou, todavia, e a tartaruga passou na frente e ganhou a aposta. A persistência supera e vence competidores favoritos. A coisa se resume nestes termos: perseverança na execução de tarefas, firmeza diante dos apelos da preguiça, determinação centrada no objetivo. Eis o caminho. Não existem fórmulas milagrosas. O êxito em qualquer ramo depende daquilo que expressou Schwarzenegger: trabalho duro, disciplina e pensamento positivo. Se o coelho mantivesse a disciplina e não subestimasse a competidora, ele a teria vencido com parcela mínima da sua velocidade. Pesquisas de universidades revelaram o poder do empenho. Psicólogos alemães compararam carreiras de 20 músicos. 10 dentre eles alcançaram níveis internacionais. Os outros foram qualificados como bons músicos. Qual seria a razão do desvio no rumo de pessoas qualificadas como estes? Todos eles universitários, todos eles exibindo currículos parecidos, todos em plena juventude. O porquê da discriminação foi detectado 20 anos depois, no término da pesquisa. Os bons músicos haviam contabilizado 7.500 horas de ensaios durante a avaliação. Os intérpretes de nível internacional, todavia, contavam inacreditáveis 10.000 horas dedicadas ao aprimoramento.
Conclusão da pesquisa: o esforço e a dedicação realizaram milagres. Esse dobrado esforço foi recomendação do nosso Rabi. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Mateus 5, versículo 41. Interpretando isto pelos moldes do nosso tema, poderíamos acrescentar: nos inúmeros setores da existência, algo nos obrigará a ultrapassar as horas comprometidas. Em tempos de crise, atendimentos fora de contratos podem ser exigidos. A generosidade como virtude excelente é subproduto destas demandas anormais no bojo das tragédias. Aqueles capazes de exceder estas 4 linhas do dever são espíritos liberados, como nossos guias no chão planetário. São missionários de reserva especial do Pai Eterno. Reencarnam como benditos professores e nos incentivam no aprofundamento de estudos de como interpretar as Escrituras. São peregrinos do sacrifício que retornam ao corpo de carne, embora libertos da necessidade de resgatar dívidas. Falaremos mais ainda no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha, por gentileza de bons amigos, e convidamos vocês para visitá-lo. Nossos programas têm sido gravados nos estúdios Fernando Martins e têm sido transmitidos ao vivo, às quartas-feiras, pelo Facebook Live TV PG. Após a gravação ao vivo, grava e transmite, todos eles ficam disponíveis na Live TV, para que qualquer horário eles possam ser apreciados. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência que consideramos satisfatória no que concerne ao nosso tamanho. Nosso programa na TV Vila Velha, transmitido às sextas-feiras, 15h30, permanece também à disposição durante a semana seguinte. Bastará acessar o Facebook da TV Vila Velha. Em seguida, a continuação do tema: disciplina alavancará sucesso. O único escopo, meus caros, desses gajos é liberação de lições que ajudem no atendimento de passagens mais complicadas. Porque isso é muito importante para a nossa vida. A interpretação correta do texto bíblico, sem sectarismos. O cego de nascença que Jesus curou é exemplo deste trabalho maravilhoso do mundo espiritual. Você já imaginou alguém se dispor a nascer cego
para a glorificação de Deus, as leis do karma não lhes imputavam tão dura sentença. Eles espontaneamente depositaram na caderneta de poupança da eternidade, para crédito de sua conta no livro da vida, suas contas. Escolheram cegueira, isso eu falo generalizando. Como aquele cego escolheu a cegueira para exemplificar desapego profundo do mundo dos homens. E no silêncio da pregação, sem palavras, aquele cego lecionou paciência. Esses missionários dos sacrifícios são os mais eficientes pregadores do Evangelho, porque eles pregam pelo exemplo. O cego de nascença realizou o intento sem cogitar de expectativas e ameaças futuras. Que Deus fosse glorificado era a sua única reivindicação. Ele não pedia nada e não cobrava nada. Que os pregadores reprisem esses exemplos maravilhosos para que as lições sejam exaustivamente aproveitadas. Ao contrário, todavia, pregadores distraídos mal enxergam a frase "nem seus pais pecaram" e fecham suas Bíblias com pressa, dizendo-se já instruídos de tudo o que restaria aprender. Eles sentem ojeriza profunda pela reencarnação e a escondem. Apressadinhos a contestam com pífios argumentos. Vejam, exclamam os levianos intérpretes, Jesus é contrário ao pecado como criador de doenças. Já vão lá na frente. A cegueira nada tem com pecado. Essa história de karma é invenção de desocupados, como Getúlio. A Bíblia nada escreve sobre esse famigerado karma que gera perturbações e enfermidades. O cego de nascença é adotado por aqueles teólogos como único episódio, associando pecado e enfermidades. Espera aí, seu moço, eu disse. Sua Bíblia deve ser diferente da minha, pois nela, na minha, eu seguidamente encontro pecado gerando doenças. Escute este trecho, por favor, amigo. Jesus advertindo o paralítico de Betesda que acabara de curar. Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. A doença ligada ao pecado. João 5, verso 14. Palavras de Jesus. Em dois aspectos, estudiosos modernos pisam na bola, dizendo que a doença não se origina de karma e proclamando que eles curam e a doença não volta. O mestre foi claro para o paralítico curado. Se ele pecasse, a doença dele voltaria pior. Será que esses pregadores são melhores do que Jesus? Ou se consideram melhores? Aquele cego já se libertara da obrigação de reencarnar. Ele estava ali por livre e espontânea vontade. Mas se apresentou como voluntário
para servir seus irmãos menores e glorificar a Deus pelo exemplo. O amor de espíritos superiores é tão grande que isto se torna prática rotineira nos mundos superiores. Eles descem aos mundos de provas como peregrinos do sacrifício e deixam exemplos sensacionais. José do Egito, meus amigos, está entre eles. Leiam a história de José do Egito e vocês notarão a grandeza daquela alma, diferente de tudo o que existe em termos de humanidade. Idealistas e mártires, quase todos se encontram nesse mesmo barco, rodeados de anjos de luz. Anjos de luz estão por toda parte, alimentando essas almas de coragem, de energia e de grandeza espiritual. Jesus recomendou no Sermão da Montanha: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra face. Mateus 5, verso 39. Palavras de Jesus. Cristão estará sempre disposto a exceder expectativas. Ele realiza coisas que não se encontram no script. Seguidor autêntico de Jesus prefere morrer antes do insano propósito de assassinar semelhante. Generosidade aflora como parte integrante de natureza avessa ao crime. Por isso sempre declarei a perda de validade dos 10 mandamentos por relativa ausência de préstimos. Alguém já somou os crimes de Moisés, de Davi e do próprio Samuel, que era servidor próximo de Jeová? E isto nos leva a refletir: será preciso algo mais do que punhado de letras para criar consciência do dever? É preciso despertar a consciência. Este sim é o rumo certo. Você parece defensor de radicais esforços que conduzem à exaustão e aniquilamento, Getúlio, exclama o Crispim. Eu discordo de você, Getúlio, em gênero, número e grau. Todo excesso é prejudicial. Se alguém se dedica a redobrada tarefa, desencadeia desequilíbrio corporal. Obviamente, meu caro Crispim, será justo fazermos distinção entre trabalho estendido e recomendado por Jesus e aquele imposto a escravos que exaure todas as forças. Trabalho escravo sempre foi crime, pelo menos desde que nós chegamos a um grau elevado de civilização e cultura. Ademais, em nossos tempos, ninguém se dedica à construção de pirâmides ou sequestro de escravos. Esse não é sentido nem propósito desta nossa exposição. Perseverar na determinação do Nazareno jamais significou maltratar o corpo com exagerada sobrecarga. Se você encher sua cabeça com algo persistente, roendo suas entranhas, você será o único responsável pelos excessos indevidos. Nossas demandas
mesmo aquelas atropeladas pela urgência, não podem acontecer fora dos nossos limites. Vejam que o próprio mestre operava em termos compatíveis. A mulher cananeia que pedia milagre, Jesus se esquivou, dizendo: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, versículo 24. Desta você não escapa, exclamou Crispim, fechando minha Bíblia para me interromper. Como explicar a negativa do Nazareno em expulsar maligno que atormentava a filha daquela mãe sofredora? O próprio mestre esclarece a negativa alegando compromissos que ele recebera de Deus apenas no que concerne aos israelitas. Crispim, eu lhe expliquei, no que concerne ao mestre, com todos os seus poderes, não lhe seria difícil curar todos os doentes do mundo. A torneira de milagres, se fosse aberta, no entanto, para o mundo, ocuparia todos os horários e a evangelização de Jesus seria interrompida por falta de tempo. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Corujas agourentas pregam aos microfones que a Terra vai ficar escura e vazia durante 1000 anos, só habitada por demônios. É a coisa mais terrível que poderia acontecer. No entanto, vejam o que diz Deus. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não precise interditar a terra. Malaquias 3, versículos 33 e 34. Isso tem na minha Bíblia, vejam só. Percebam, amigos, que Deus mudou seus planos e alguns ainda não perceberam. Deus não fez obra imperfeita, amigos. Fê-las incompletas, para que o próprio homem complementasse a sua estrutura e a sua imagem. Outra coisa, ninguém se engane com agourentos e seus agouros. Lá no passado foi Noé. Aqui é o espírito de Elias reencarnado, quem abrandará o coração de Deus. A justiça divina não cortará nossa luz, podem ter absoluta certeza. E depois desse pinguinho de doutrina, o assunto de hoje: disciplina alavancará sucesso. Perceberam, meus amigos, pelo que nós falamos no bloco passado, que o próprio Nazareno sofria limitações que algumas vezes barravam seus impulsos de atender as pessoas, como esta mulher cananeia. Existem prioridades que obstruem
o nosso próprio direito de ir e vir, traçando eventuais rumos que nos obrigam até a desmarcar compromissos. Estamos sujeitos até mesmo a nos tornarmos indelicados e pouco acessíveis, como aconteceu com Jesus e esta mulher, que, por último, demoveu Jesus. Não fosse a paciência e humildade daquela estrangeira, de notável sabedoria, e esta página do Evangelho perderia sua beleza. Jesus contava apenas com 3 anos de ministério, e o alcance da glória de Cristo planetário exigia 1000 providências. Não, ninguém se iluda, meus amigos, não é fácil. Avaliamos tais encargos quando o mestre esclareceu: o Pai trabalha sempre, e eu não cesso de trabalhar. Deus e Jesus não precisam dormir. Isso encontra-se lá em João 5, versículo 17. Percebemos tais esforços de Deus e de Jesus que nos levam a desacreditar daquele sono que está escrito na Bíblia, aquele sono depois dos 6 dias da criação do planeta. Afinal, mais do que ninguém, Jesus sempre falou a verdade. E quando ele diz que Deus nunca cessa de trabalhar, com certeza, ele não ficou inativo dormindo. Algumas vezes eu me surpreendo. Deixei de fazer isto, deixei de fazer aquilo. Quando arrumarei minhas gavetas congestionadas? Só consigo refresco quando recordo ano de 1956 e o primeiro programa na Rádio Central do Paraná. Vejam quanto tempo. Em sequência permanecia atuante há mais de 60 anos. Estou na luta. A luta é constante. Não há descanso para aqueles que realmente precisam cumprir sua tarefa. Sofri desilusões, períodos de desânimo e frustrações, mas sempre retornei aos trabalhos. O Dr. John Anderson, dirigente do Centro de Psicologia Esportiva de Colorado Springs, conta fato ainda do seu tempo de estudante. Num domingo, amigo levou minha família à Disneylândia e de lá me telefonou. Tenho certeza que você se divertiria bastante aqui conosco. Confesso que senti pena de mim mesmo, monologou Anderson, mas foi momentâneo. Então lembrei a razão de me encontrar ali sozinho, estudando. Eu precisava usar todo o meu tempo para me tornar futuramente o Dr. Anderson. Meus amigos, Anderson ignorou a tentação do telefonema e mergulhou no estudo, apostando no aspecto prioritário de sua vida. Quem deseja sucesso valoriza deveres. Não existem atalhos neste campo minado pela indolência e preguiça. Ascensão sem sacrifícios é promessa vazia. O preço do sucesso nunca foi pechincha. Jesus foi claro e honesto quando disse:
ao que tem será acrescentado ainda mais. O que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, versículo 25. Essas palavras confirmam lei universal de reciprocidade. Aquele menino dos 5 pães e 2 peixes ostentava mãos cheias, e vocês conhecem o resultado. Jesus acolheu a merenda e alimentou milhares de pessoas. É preciso ter alguma coisa para reivindicar. Quem supera a descrença e prossegue, verá o pão nascer do pão. Quem esconde as mãos continuará de mãos vazias. Empenho antecipa por vindoura parte de nossas almas. Sucesso não é igual fruto que amadurece e cai na tua cesta, não, não. Bastará estender a mão e saborear o delicioso fruto? Não, não é assim que a natureza funciona. Êxito exige esforço e obriga a remoção de grossas barreiras. Outra coisa, se você considerar suas tarefas como castigo, não será perdoado pela Mãe Natureza. Tudo chega do Altíssimo e deve ser aceito e agradecido. Será preciso aceitar o leve e o pesado, o prazeroso e o cansativo, o sagrado e o profano, as censuras e os aplausos. Muitos atletas desanimam porque não sabem perder. O irrequieto Simão Pedro, certa vez, provocou Jesus com sua costumeira espontaneidade. Eis que nós deixamos nossas casas para te seguir, Senhor. Lucas 18, versículo 28. Jesus respondeu a Pedro: em verdade vos digo que todos os que deixam casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, recebem muito mais no presente e no futuro a vida eterna. Lucas 18, versículos 29 e 30. O próprio Mestre representou exemplo vivo de alguém recompensado. Convenhamos que ele fez sua parte com perfeição, amigos. O sacrifício de enfrentar planeta hostil como a Terra jamais lhe arrancou a menor queixa. Para ele, a sua missão era o ponto mais alto e mais precioso dentre as suas cogitações. Ele chegou a dizer certa vez: meu banquete é fazer a vontade do meu Pai. Desejo de agradecer movia todos os seus propósitos. Em variadas ocasiões ouvimos as suas palavras: graças vos dou, Senhor. Era a introdução preferida pelo nosso rabi ao dirigir-se a Deus. A gratidão era colocada sempre em lugar especial nas relações do Nazareno com o Pai das alturas. Personagem do dramaturgo Ibsen exclama numa das suas peças: sem ponto fixo, fora de mim, eu nem sequer existo. Nós concordamos em gênero, número e grau. Nem mesmo existo. Quanto mais alcançar projeção e sucesso. Sem Deus, nada feito.
Ninguém se iluda de que possui combustível suficiente pelas suas próprias forças para chegar às estrelas. Somente este Criador eterno que nos deu vida tem poder para nos projetar no rumo do sucesso. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras, 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Disciplina alavancará sucesso. Só esta vida surpreendente que Deus nos deu bastaria para justificar agradecimento. O ponto fixo apontado por Ibsen é este Deus maravilhoso, Senhor e propiciador de bênçãos e conquistas. As criaturas da terra nasceram das mãos deste Pai maravilhoso. Ele é fonte do poder que nos permite sucesso em nossas vidas, de relações com o mundo que nos rodeia. Como disse o apóstolo Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Deus é tudo em todos e não limita bênçãos a grupos religiosos que tentam usurpar o direito da maioria. Deus é único e não existe quem lhe faça sombra. Esta consciência deveria existir viva quando juntamos as mãos na certeza da misericórdia. Ninguém pensa que esse Criador de mundos e de estrelas está confinado nesta ou naquela religião. Ele está em todas elas, em cada coração contrito. A misericórdia do Pai das alturas vai mais longe do que a mais louca imaginação poderia conceber. Ela se estende como força prodigiosa, resplandecendo até mesmo em modestas espécies dos animais da selva. Nosso Deus se encontra em toda parte e Ele precisa e deve estar vivo e atuante, iluminando a inteligência dos seus filhos. Nós não somos coisa nenhuma sem Deus. Como disse o personagem de Ibsen, sem o Pai das alturas não passaríamos de poeira solta ao vento. Desprovidos de suas mãos, estaríamos perdidos no abismo. Peço atenção para episódio registrado por homem de ciência, amigos. O naturalista Enos Mills observou o grupo de 7 cabritos monteses escalando o desfiladeiro lá no Alasca. Eles enveredaram pela rocha, acompanhando fenda na parede da montanha.
embora precárias, as pequeninas saliências ofereciam apoio aos pés, embora assustadoramente frágeis. Deste lado, o paredão lateral da montanha. Do outro lado, um abismo que se perdia de vista. Despencar dali, meus amigos, seria a morte certa. Subitamente, o grupo inteiro viu-se paralisado a pouco mais de metro do cume do monte. A fenda que dava apoio aos pés terminara e eles ficaram encostados na parede lisa. A face lisa da montanha não permitia alicerce para os pés e retroceder em grupo seria impossível. Não havia alicerce para os pés. Os cabritos monteses ficaram sem alternativa. Faltava chão para seguir em frente. Em fila. Façam uma força mental para entender isto. Faltava chão para seguir em frente. Cozidos do paredão, andar para trás seria impossível. E agora, amigos, o observador perplexo, empolgado por enorme curiosidade, focalizou o cabrito guia com expectativa crescente. O que fará o pobrezinho? O lance patético o fazia tremer no corpo e na alma. Qual o procedimento daquele animal para superar o impasse e salvar os seus liderados? Lentamente, com extremo cuidado, o bode líder do grupo explorou o paredão da rocha com as patas dianteiras, firmando-se apenas nas traseiras. Demorou eternidade na insólita sondagem, até que finalmente achou saliência infinitesimal escondida na grama. Então, o cabrito se firmou naquele calço precário, retesou o corpo, deu impulso e subiu verticalmente num salto perfeito. Os cascos traseiros alcançaram o alicerce da rocha e num último impulso o bode apareceu de pé, majestoso na segurança do ápice da montanha. Então ele se voltou e ficou de pé, para que todos o enxergassem. Ele conseguira. Os outros foram incentivados e todos se salvaram. Enos Mills filmou esta cena antológica e ela foi degrau importante no seu sucesso como estudioso da natureza. De nossa parte, amigos, aproveitamos o episódio para alicerçar ainda mais a nossa crença na presença de Deus na totalidade da criação. O Pai das alturas é muito grande para ficar confinado a rebanhos que se apresentam como filhos únicos. Os outros são enjeitados na estreita opinião deles. Até as aranhas, os caracóis, as aves e as feras são igualmente artistas do elenco do nosso Pai Criador. No jardim da criação sobram lugares para todos os seres vivos.
A vida é semente que o Criador distribui aleatoriamente pelos 4 ventos do universo. Em nossa opinião, o desassombro deste cabrito montês só foi possível porque faísca do reino também reside dentro dele. Os chamados irracionais se encontram no mundo por obra e graça do nosso Deus. Bichos e feras também foram criados por Ele. Essa solidariedade no momento do perigo é prova disto. A natureza inteirinha com suas espécies é parte integrante desta apoteose universal de amor. Quem se diz filho dileto e exclui irmãos da paternidade divina, encontra-se na contramão da história. Pela genética, nossos corpos descendem de pais biológicos. Os espíritos nascem de Deus. E, consequentemente, pelo Espírito, Deus é nosso Pai. Nascemos dele e a eternidade nos pertence. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, tenho certeza que eu estou vibrando e pedindo a Deus para que derrame bênçãos sobre todos e sobre suas famílias. Bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de saúde, prosperidade, alegria de viver, tudo de bom. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a trincheira das nossas esperanças. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.